Unidade 2, Tecnologia. Aula 5.1, Conteúdo, Mecânica, Movimento Uniforme, MU. Habilidade: relacionar os conceitos físicos ao movimento dos corpos e ao movimento uniforme. Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa unidade 2 e eu espero que vocês tenham feito uma boa avaliação com base na nossa unidade 1. Então agora vamos para a nossa revisão da nossa unidade 1. Na revisão da unidade 1, nós falamos sobre a introdução, a definição dos conceitos básicos da cinemática e estudamos a velocidade média. Agora, na unidade 2, continuaremos falando da cinemática com os tipos de movimento. Hoje nós vamos falar do movimento uniforme na aula 5.1 e na aula 5.2, movimento uniformemente variado, entre outros. Então, para finalizarmos aí a nossa revisão envolvendo a unidade 1, temos um vídeo sobre a velocidade média. Para encontrar a velocidade média, vou te mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É delta S sobre 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 delta T. Mas professor, que absurdo, com essa musiquinha aprende quase tudo. Eu não sabia nada, agora vou dizer. A velocidade é delta S sobre delta T. 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 Para encontrar a velocidade média, vou te mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É delta S sobre 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 delta T. Mas professor, que absurdo, com essa musiquinha aprende quase tudo. Eu não sabia nada, agora vou lhe dizer. A velocidade é delta S sobre delta T. 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 Perceberam aí que a nossa unidade 1 se falou da velocidade média, o delta S sobre o delta T. Vamos agora para o nosso desafio do dia. Para o nosso desafio do dia, trouxemos aqui a seguinte pergunta. Vai um sorvete aí, referente ao que nós vamos estudar hoje. Vamos ao nosso vídeo.
onde a gente começa na planta de mistura, onde é feita toda a preparação de mistura, a adição dos ingredientes na planta de mistura, onde acontece a pasteurização, a homogeneização, e depois dessa mistura ela é passada através da tubulação para os tanques maturadores, onde a temperatura nos tanques maturadores chegam a menos de 4 graus. Depois dos tanques maturadores, essa base segue para a batedeira, que é onde acontece realmente o batimento, a incorporação de overrun, e o sorvete se forma nesse equipamento. Da batedeira, segue através de tubulação para as linhas de produção. Pessoal, vocês podem estar se perguntando: qual a relação do sorvete com a aula de hoje? Esse é o questionamento que no final nós vamos saber qual será essa relação. Então vamos para a nossa aula do movimento uniforme. Voltamos agora falando o que é o movimento uniforme. O movimento uniforme, também conhecido como MU. Vamos lá definir o que é o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. O que é esse MU? Trajetória de um objeto em movimento. De acordo com a forma da trajetória, os movimentos podem ser classificados como o movimento que é uma reta, que é o retilíneo. Vejam, por isso que tem esse nome, movimento retilíneo. E você observa que o carro, ele tem, neste caso aqui, você observa que ele é uma reta. Se ele é uma reta, aqui na estrada eu tenho um movimento que nesta forma representa o movimento retilíneo uniforme. Toda vez que o movimento for retilíneo, significa dizer que a sua trajetória é uma reta. Vejam que ele tem uma trajetória em forma de uma reta. Também temos um outro tipo de movimento, que é o curvilíneo. Curvilíneo, o nome está dizendo, é uma curva. Quando a trajetória é uma curva, você observa aqui, neste caso, que é uma curva, você tem que observar aqui, ó, que eu tenho uma curva. Viram que no outro era uma trajetória, era uma reta. Agora, o movimento ele é curvilíneo quando a trajetória for uma curva. Uma outra situação é quando você tem, vamos agora definir o que é o movimento uniforme, MU. Vejam agora que o movimento uniforme, o MU, tem a seguinte definição: quando uma partícula executa um movimento com velocidade constante. Essa é a nossa principal característica. Quando uma partícula executa um movimento com velocidade constante, em relação a um determinado referencial. Viram? Como tudo que falamos na unidade 1, referencial será também estudado na unidade 2. Dizemos que ela está em movimento uniforme. Aí, você pode estar... O que é uniforme? Uniforme, no nosso senso comum, é quando uma pessoa tem uma farda e ela tem a mesma roupa de várias pessoas. Por exemplo, em uma escola, muitos que têm uma farda vão usar a mesma roupa. Se vão trabalhar em uma empresa, todos utilizam a mesma roupa. Para a física também ocorre isso. Por isto que é chamado de movimento uniforme. Por que o movimento é uniforme? Porque a sua velocidade aqui é constante. Em qualquer momento, a sua velocidade é a mesma, ela não muda, certo? Por isso que o nome é uniforme. Isso significa dizer que o objeto móvel percorre distâncias iguais para intervalo de tempos iguais. Então, não esqueçam, movimento uniforme é aquele que a sua velocidade é constante.
Se a trajetória do movimento for uma reta, o movimento será denominado retilíneo uniforme. Toda vez que se falarmos desse movimento, também conhecido como movimento MRU, movimento retilíneo uniforme, quando você estiver falando desse movimento, significa dizer que uma partícula ela executa um movimento com a velocidade constante. Aí temos no movimento uniforme, o MU, você tem tipos de movimento. E quais esses tipos de movimento? Existem 2 tipos para o movimento uniforme. O progressivo, logo vem a palavra de progredir. Movimento progressivo, quando o móvel caminha no sentido da trajetória. Ou seja, observem aqui. Para o movimento ser progressivo, eu tenho o boneco na bicicleta aqui. Ó. Ele está, observem, que o quilômetro, aqui, ó, o quilômetro 0. E ele tem a velocidade sempre constante. Lembram qual é a principal característica do movimento uniforme? Que a sua velocidade, ela é constante. Vejam, a velocidade sempre é a mesma, 30 km por hora. Claro que para ser progressivo, a velocidade vai ser maior que 0. Logo, ela é positiva. Se ela é positiva, significa que essa bicicleta irá passar em todos os marcos aqui, ó. Neste caso, você observa que ela está no mesmo sentido da trajetória. Perceberam? Logo, esse tipo de movimento ele é progressivo, quando o móvel caminha no sentido da trajetória. Ou seja, as posições crescem no decorrer do tempo. Se ela estava em 0, depois ela passou para 2, depois para 4 e depois para 6. Mas você observa que a velocidade ela é a mesma em qualquer sentido aí, ou caminho, o sentido da trajetória. Ou seja, as posições crescem no decorrer do tempo, mas a velocidade ela é a mesma. Vimos também, você pode observar que ela sempre irá crescer no decorrer do tempo, mas a velocidade vai ser sempre a mesma. Já o movimento retrógrado, o nome está dizendo, ó, retrógrado. É o mesmo quando alguém, acontece muito quando os mais velhos utilizam, vem chamar a atenção dos mais novos e alguém diz para a pessoa, fulano de tal é uma pessoa retrógrada. Por quê? Porque ela está com pensamento decrescente, ou seja, acontece também na física, o movimento ele é retrógrado. Por que ele é retrógrado? Significa dizer que o móvel caminha no sentido contrário da trajetória. Ou seja, quando o móvel caminha no sentido contrário do positivo da trajetória, ou seja, as posições decrescem no decorrer do tempo. Só que agora a velocidade é a mesma, como estamos vendo aqui, só que ela é negativa. Por quê? Neste caso, o nosso bonequinho, ele tem as posições. Vejam, está em 6, 4, 2 e 0. E essas posições, eles estão, vejam, o sentido da trajetória é positivo, mas ele vem no sentido contrário. Ele vai passar no 6 quilômetros, vai passar no 4, depois ele passa para o 2 e depois para o 0. Aí, neste caso, significa dizer que ele está decrescendo. Ou seja, ele está passando no sentido contrário da trajetória. Então, a velocidade aqui, ela é menor que 0
significa dizer que a velocidade é negativa. A velocidade é negativa. Movimento progressivo, velocidade maior que zero, é positiva. Retrógrado, velocidade menor que zero, logo ela é negativa. Vamos ver um tipo de movimento, vamos ver os tipos de movimento que envolvem aí o movimento progressivo e o retrógrado. Percebam aí, semelhante à nossa imagem, só que a posição é em quilômetro, tá, pessoal? Vejam, o boneco e passou pelo quilômetro 0, depois para o 2, depois para o 4 e o 6, como eu expliquei para o movimento progressivo. Só que a nossa velocidade é a mesma. Qual é a velocidade, pessoal? 30 km por hora. Mas a posição que está em quilômetro vai ser, primeiro ele passou pelo marco 0, depois para o 2, depois para o 4 e depois para o 6. Isso significa dizer que a velocidade é positiva e ele caminha no mesmo sentido da trajetória. E agora, quando temos o movimento retrógrado, vejam aí que a posição, a trajetória, ela é positiva, só que ela vem com a velocidade decrescente. Viram como no progressivo, você começa do marco 0, aí vai aumentando no decorrer do tempo. Já para o retrógrado, vai vir no sentido contrário. Vejam. Já o movimento retrógrado, vejam agora, o bonequinho vai voltando, observem, a trajetória é positiva, só que ele passa pelo marco 6, depois do 4 e depois no 2. E ele, observa aí, que ele vai passando no sentido contrário da trajetória. Logo, ele é retrógrado. Viram a diferença? É que o movimento progressivo, velocidade positiva. E o movimento retrógrado, velocidade negativa. Depois que estudamos aí os tipos de movimento, depois que nós vimos os tipos de movimento, nós temos aí a função horária desse movimento uniforme. Vejam, depois que estudamos esses tipos de movimento, progressivo e retrógrado, temos a função horária do movimento uniforme. Vejam aí que a função horária, ela tem a principal característica. Então, hoje, o principal motivo que você vai sair daqui sabendo o que é movimento uniforme. E qual é a principal característica desse movimento? É que a velocidade, ela é constante. Isso aqui é fundamental vocês saberem. E quando um automóvel decresce, um movimento uniforme, ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. E elas me dá uma função horária do primeiro grau. Vejam que a velocidade, ela é constante, ela realiza deslocamentos iguais em intervalo de tempos iguais e a função horária do primeiro grau. E qual é essa função? Agora, nós vamos ver que função é essa. E essa função lembra muito o que nós começamos a falar aqui. Vamos tomar um sorvete? Temos um vídeo com o título Vamos tomar um sorvete. Mas por que o sorvete? Porque esse vídeo representa aí a nossa função horária. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do movimento uniforme. O movimento uniforme tem a principal característica, que é a velocidade constante. Lembrando que a cinemática, ela descreve o movimento sem levar em consideração as suas causas. E ela depende das grandezas, o espaço, velocidade e tempo. O movimento uniforme, ele tem uma expressão que rege a nossa função horária, que representa o espaço em função do tempo.
Quando você tem essa expressão, ela tem o espaço, vai ser igual ao espaço inicial, que é o S com o índice 0, mais a velocidade vezes o tempo. E ela me dá uma função do primeiro grau. E hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Jean Nobre. Então, professor, o que é a função do primeiro grau? Professora Risolda, uma função do primeiro grau, ela é uma equação matemática na qual as variáveis se relacionam entre si. Por exemplo, no caso da física, né, nós temos algumas variáveis aí se relacionando. Nós temos a variável tempo, nós temos a variável espaço. Então, quando a gente joga tudo isso numa função do primeiro grau, que é uma função matemática, essas variáveis elas começam a conversar entre si. Ou seja, à medida, por exemplo, que o tempo aumenta, o espaço também aumenta. À medida que o tempo diminui, o espaço também diminui. Logo, nós temos que espaço final em função do tempo. Se o espaço final cresce, lógico, porque o tempo também cresceu. Exatamente, professor. Aí temos na física o senso comum. A física, ela representa também uma equação. Claro que a equação que eu vou falar para vocês agora é um senso comum. O que quer dizer isso? Quando eu falo espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, ela me lembra, professor, o SOVT. E para nível didático, para que você não esqueça que o movimento uniforme rege essa expressão, nós temos que é o sorvete. Sabia, professor? Exatamente, professora. Por falar em sorvete, vamos tomar um sorvete? Ah, vamos sim. Então, professora Risolda, o simples fato de nós estarmos aqui sentados tomando um sorvete, isso tem relação com a física, com a matemática, porque essas disciplinas elas têm esse senso comum. No caso da física, por exemplo, na qual utilizamos uma função matemática para representar, que é a função do sorvete, né? Nós temos aí algumas variáveis, nós temos a variável tempo, nós temos a variável espaço, e essas variáveis elas se relacionam. À medida que o tempo aumenta, né, o espaço também irá aumentar. À medida que o tempo diminuir, né, o espaço também irá diminuir, professora. É isso mesmo, professor. No momento que nós estamos aqui tomando sorvete, eu falo sorvete. Já lembra tomar o sorvete. E esse sorvete, você pode perceber, como você falou, a matemática e a física andam juntas. E no momento que acontece, nós tomando esse sorvete aqui, acontece também um poema que nós temos, que é a física do amor. Amor é como física. Tem seus momentos de movimento e repouso. Movimento dos beijos. Repouso dos olhares. Passeando pelo nada. Comendo S igual a sorvete pelo parque. Ou montando gráficos pelo colégio. Física é amor. São como dois corpos extensos em movimento constante. Perceberam como o nosso vídeo mostrou que a física está relacionada com a matemática? Agora que nós já conhecemos a função horária do movimento uniforme, que é também conhecida como a equação do sorvete, você jamais vai esquecer que o movimento uniforme tem a função horária dos espaços, que é a posição em função do tempo, que é o S vai ser igual a S índice 0 mais a velocidade vezes T. Viram lá na hora que eu expliquei no nosso vídeo que envolvia a palavra sorvete? Olha aqui. Mais VT. Sorvete, que representa quem? Quem é o S índice 0? É a posição do móvel ou o espaço inicial, que ele pode estar em metro ou em quilômetro, pelo nosso sistema internacional. V representa a velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. Já o T é o instante de tempo. Já o S, a posição final dada em metro ou quilômetro por hora. Logo, a função horária dos espaços, como o professor de matemática explicou,
ela é do primeiro grau em relação ao tempo. Se a velocidade for positiva, se ela for positiva, temos um movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, temos um movimento retrógrado. Importante aqui, pessoal, é lembrarmos da expressão ou da função horária dos espaços, que é a do sorvete. So mais VT. Vamos ver uns exemplos agora. Agora, nesse exemplo, um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, segundo a função horária. Observem aqui, ó. A função horária que eu tenho é esta aqui. E qual é a função horária da posição? É a função ou é a equação do SOVT. Lembram? SOVT. S vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Agora eu comparo. Quem é? Você tem aqui, vamos mudar a cor. Aqui eu tenho S, que é a função do sorvete. S0, S índice 0, mais a velocidade vezes T. Ó. E qual é a função horária que eu tenho no nosso exemplo? Vamos colocar de vermelho. S vai ser igual a 8 mais 3 vezes T. Ficou bem fácil, pessoal. Por quê? Quem é a posição inicial? Olha, comparando, quem é? É a posição inicial, vamos colocar aqui embaixo. Posição inicial, S, índice 0, vai ser igual a 8. Mas 8 o quê, professora? No sistema internacional. Lembram quando nós estudamos o sistema internacional? Logo, a unidade é dada em metros. Aí a letra B, eu quero a velocidade. Na letra B, eu estou comparando também, olha. Veja, quem é a velocidade aqui? A velocidade é o 3 metros por segundo. Encontramos ou só comparando com a equação do SOVT. E a letra C, e aqui eu peço na B também o tipo de movimento. Aí você olha para o sinal. A velocidade é o que, pessoal? A velocidade é positiva. Logo, que tipo de movimento é esse? O movimento é progressivo. O movimento é progressivo. E a letra C, o que eu estou pedindo aí na letra C, eu quero o espaço, vejam, eu quero a sua posição no instante de 4 segundos. Vejam que eu tenho a expressão, a função sorvete. Só que agora, na equação eu tenho S vai ser igual a 8 mais 3 vezes T, correto? Aí eu quero saber o que nesse caso? Quando o tempo, quando T for igual a 4 segundos. Esse 4 é onde eu vou substituir no T. Vejam que a partir daqui já não é mais física. S vai ser igual a 8 mais 3 vezes o T. Quem é T? T é 4. Correto, pessoal? Aí, lembrando lá da regra da matemática, eu resolvo primeiro quem está na multiplicação. 3 vezes 4, aí repete o 8, mais 3 vezes 4, 12. Logo, a posição no tempo for 4 segundos, você tem
que o espaço final vai ser igual a 20 metros. Certo? Viram? Primeiramente, nós temos aí a expressão do sorvete. Pessoal, vejam que a nossa função do sorvete é sempre expressa para resolvermos os exemplos. Vamos agora para o nosso exemplo 2. Um móvel varia no tempo conforme a tabela. Vejam, temos aí, lembram lá daquele bonequinho que tinha uma trajetória? Aqui também está acontecendo. Só que o meu espaço, ó, começa no 6, depois 9, depois 12, 15, 18 e 21. Viram? E o tempo começa 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam que agora eu tenho, primeiro de tudo, a minha equação do sorvete. So mais VT. Essa é a nossa expressão. Aí você vai olhar para o que se pede. Determine, letra A. Eu quero o espaço inicial. Quem é, pessoal, o espaço inicial? O espaço inicial é aquele que começa o movimento. Aonde é que começa o movimento? Onde começa é o 6. Logo, letra A, o espaço inicial, S índice 0, ou S0, vai ser igual a 6. Sempre é o que começa o movimento. 6 metros, porque o espaço é dado em metro. Vamos aí, o que se pede? E a velocidade escalar. Lembram quando nós fizemos na unidade 1, vocês estudaram? Velocidade vai ser igual a quem? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Até mesmo no nosso vídeo de hoje. E quem é a variação do espaço? Vai ser o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, correto? Aqui, ó, qual é a principal característica do movimento uniforme? A velocidade, ela é constante. Em qualquer ponto que eu utilize, vamos pegar aqui o final. Quem é o espaço final? 21 menos o inicial. Quem é o espaço inicial? 6. Está aqui, ó, 6. 6 dividido pelo tempo. Quem é o tempo final? Tempo vale 5 menos o 0. Aí você tem 21 menos 6. 21 menos 6, você tem que vale 15 dividido. 5 menos 0, 5. Logo, a velocidade escalar, 15 dividido por 5, 3 metros por segundo. Aí você já observa se é positivo. Se é positivo, significa que o movimento é progressivo. Aí você pode, professora, mas se eu quiser pegar outros pontos, você pode pegar outros pontos e tem que dar a mesma velocidade. Por quê? Porque ela, a principal função, a principal característica aí é que a velocidade tem que ser constante. Aí qual é a equação horária do movimento? E o tipo de movimento? Aqui nós sabemos, toda vez será a função ou a equação do sorvete, ó. S0 mais VT. S vai ser igual. Quanto vale o espaço inicial? 6. A velocidade é positiva, logo é 3 vezes T. Que tipo de movimento é esse? Ele é progressivo, certo? Tá aqui, ó, equação horária do movimento, já achei na letra B. E a letra C, se a velocidade for maior que 0, logo o movimento
O movimento é progressivo. Por que que ele é progressivo? Porque a velocidade maior que zero. Muito bem, pessoal. Terminamos aí os 2 exemplos do movimento uniforme. A sua aula continua no próximo vídeo.